Nosso projeto começa aqui na página inicial do Canva. A gente vai clicar em vídeos. Vamos escolher o formato de Reels. Essa aqui é a área onde a gente vai fazer a edição, tá? A primeira coisa que a gente faz é clicar nesse maisinho aqui e adicionar essa caixa aqui, esse espaço em branco, que ele vai ser a base do nosso vídeo. Se você for começar um projeto que você já tem fotos ou vídeos, se você quiser, você já pode exportar direto para cá, ao invés de colocar só a área em branco. Para esse projeto, eu vou começar colocando esses 4 quadros brancos. Aí eu vou clicar em Upload, vou pegar o áudio. O áudio que nós vamos usar nesse projeto é o áudio que nós fizemos lá no Eleven Labs. Quem não estava no áudio inicial e precisar, pode me pedir que eu mando no WhatsApp, tá bom? Ó, aqui no Canva, o projeto fica dessa forma. Você tem essa parte do meio, que é a base do seu projeto. Abaixo vão estar as trilhas de áudio e acima as trilhas de vídeo, de imagem, enfim. Então a gente começou assim. Nosso projeto vai ficar aqui embaixo. A primeira coisa que nós vamos fazer é dividir o áudio, porque cada trecho do áudio vai corresponder a uma imagem. Então a gente ouve o áudio e vai cortar nos trechos que a gente julgar necessários para poder ter aí o tamanho certo para cada imagem. Ó, coloquei o áudio, coloquei a agulha aqui no começo, vou ouvir. Aqui onde tem pequenas empresas, eu vou cortar. Dividir a primeira parte do meu áudio, ele ficou aqui, ó. Agora eu vou prosseguir. Ó, eu vou cortar em rede de atendimento estruturada. Vou cortar aqui. Bom equilíbrio entre custo e cobertura, eu vou fazer mais um corte. Por enquanto, vou deixar assim. Se eu julgar necessário, eu corto um pouco essa última parte. Aí, o que que eu faço agora? Eu quero que cada áudio corresponda a uma cena. Então, eu vou colocar esse quadro branco no tamanho de cada trecho de áudio. Tá vendo? Ó, acrescenta mais um aqui. Ó, vai ficar aqui, esse vai ficar aqui. Cada trecho de áudio vai corresponder a um tamanho de imagem. Se o seu trecho de áudio passar para o outro quadro branco, ele vai invadir o outro trecho. Então tem que ficar tudo enquadrado direitinho. Se você vê que não está certo, você vai ajustando, ó, para ficar certinho aqui, tá bom? Pronto, por enquanto é isso. Neste trecho aqui, a gente vai fazer um início um pouco diferente, fica aí a seu critério usar ou não. Então, aqui neste primeiro trecho, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai vir aqui em Upload, em Vídeos, Upload, Vídeo. Vou pegar essa trilha aqui, ó. Só que eu não quero ela grudada aqui dentro da minha área, do meu quadrinho branco. Eu quero que ele fique solto. Vou clicar nele, vou desprender, ele vai ficar aqui, ó, ele vai ficar acima, tá vendo? Eu quero que ele fique aqui. Eu já sei que o máximo de tamanho que esse quadro tem é isso, então eu vou pegar o meu quadro branco e vou ajustar. Isso aqui é o máximo de tamanho que eu tenho aqui para esse quadro. Aí eu vou e ajusto as coisas de baixo novamente. Aqui, pronto. Vai ficar tudo mais ou menos assim, e a gente vai ajustando conforme a necessidade. Essa partezinha, ela é isso aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. Ó. Viu? Eu tenho ela no preto e nessa cor, eu vou deixar nessa cor, porque aí a gente vai colocar um background azul aqui, vai pôr um fundo azul. Primeira coisa, vamos descer ele aqui, pôr no meio para a gente enxergar. Deixa eu ver o que que é essa marquinha que está aqui, peraí. Ah, tá. Vou
ajustar aqui, ó, para tirar aquela marquinha. Ó, vou deixar o máximo possível aqui ajustado. Aqui no arredondar cantos. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos tentar colocar um fundo azul aqui para ver como é que vai ficar? Vou colocar um fundo aqui que combine com a cor do nosso projeto. Clico no projeto, vou aqui em definição de cor. Isso a gente pode ir ajustando conforme a gente for finalizando o projeto, tá? Vou ver. Legal. Aqui a gente vai colocar uma animação para começar. Depois a gente resolve se quer mudar alguma coisa. Ó, peguei a caixinha de texto, desci ela bem aqui no finalzinho do projeto. Vou clicar em animar. Vou clicar aqui, ó, criar animação. Esta parte aqui de criar animação, eu tenho que segurar o shift no meu teclado e arrastar a animação até onde eu quero que ela vá. Eu quero que essa animação venha mais ou menos até aqui, porque talvez eu vá colocar uma imagem aqui, um vídeo de alguém digitando, então eu quero que ele fique um pouco para baixo do meio da tela, talvez, e isso também pode ser ajustado. Ó, segura o shift no seu teclado e arrasta. O mais reto possível, tá? Eu dei uma entortada aqui, ó. Ó. Viu que deu uma entortada? Essa entortada não é legal. Vou desmanchar e vou fazer de novo, ó. Segurei o shift, segura, arrasta. Agora ficou mais legal. Vou aqui em velocidade para ele subir um pouco mais devagar. Vamos ver como que ele vai subir. Acho que ele subiu mais legal agora, então eu vou deixar mais ou menos aqui a velocidade. E isso a gente pode ajustar também. Clico em pronto. Essa parte está ok. Por enquanto, essa parte vai ficar assim. Aí aqui a gente vai começar a colocar as imagens. Primeiro trecho eu vou colocar uma imagem que a gente já definiu, que a gente usou lá no treinamento, mas pode colocar a imagem que vocês quiserem, e quem precisar pode pedir para mim as imagens lá no WhatsApp. Primeira parte, a imagem que a gente vai usar, temos ela no upload, não, foi uma imagem daqui, ó, elementos. A imagem que eu usei foi essa aqui, ó, vou marcar aqui para você ver o nome dela. Este aqui é o nome da imagem que eu usei, tá? Se quiser, pode usar a mesma imagem aí. A imagem vai entrar aqui neste segundo quadro. Então, o que a gente faz? Deixa a agulha posicionada aqui no início, porque aí, quando a imagem vier, ela já vai entrar para frente do nosso espaço aqui que já foi ocupado. Então, ó, vou clicar na imagem, vou arrastar aqui para a minha trilha. Ela entrou aqui já na trilha, certo? O espaço que eu tenho para essa imagem é até aqui. Então, eu vou clicar na imagem, vou vir aqui e vou escolher o trecho que eu quero da minha imagem. Vou diminuir um pouco ela aqui, diminuir demais, tá vendo? Ó, posso aumentar ela um pouquinho. Posso aumentar ela direto aqui também, se preferir. Segura na imagem, vai abrir essa setinha, você ajusta. Quando a sua imagem tem algum trecho que você prefere usar ou não, de repente tem um movimento, tem alguma coisa que você prefere usar, aí você, em vez de ajustar por aqui, ajusta aqui em cima, porque aí você escolhe o trecho que é o trecho mais que você está preferindo aí aproveitar no seu projeto, tá bom? Clica aqui em pronto. Aqui. Aqui eu tenho a opção de pegar essa imagem, colocar como plano de fundo, ou se eu quiser deixar ela solta no projeto, sendo só uma camada, eu vou segurar ela, arrastar e vou escolher a melhor parte para ficar aqui dentro. Neste caso aqui, ela vai entrar no meu projeto como uma camada e não como um plano de fundo aqui dentro do meu projeto. Aqui, ó. A minha imagem está aqui, ó.
neste trecho. Aqui vai entrar essa imagem. Que é o lugar dela. Por enquanto vai ficar assim, se resolver mudar alguma coisa, eu resolvo depois. Aqui. Coloquei ela para o lado por quê? Porque aqui na hora que falar São Bernardo Samp, a logo pode aparecer aqui. Então vamos lá no upload, escolher a logo, eu já tenho a logo aqui salva. Aqui, imagens. Ó, tenho a logo aqui. Volta, porque eu cliquei, ela entrou como fundo, eu não quero ela como fundo. Eu Ctrl Z aqui no meu teclado, tirei a imagem. Vou pegar a imagem, vou arrastar, porque ela vai entrar aqui como mais uma camada. Ó, tá vendo? Ela virou uma camada. Eu quero que ela ocupe mais ou menos a mesma área do projeto que o vídeo. Então, eu vou colocar ela acima do vídeo, para ela entrar um pouco depois do rapaz. Então, ó, a camada da imagem está aqui, eu vou arrastar ela um pouquinho para ela não entrar junto, ela vai entrar um pouco depois. Essa imagem minha tem fundo, então eu vou clicar aqui no removedor de fundo. Lembrando que removedor de fundo é só no Canva pago, tá? No Canva grátis não tem, aí tem que remover em alguma ferramenta externa, tipo remove background, alguma coisa assim. Aqui eu ajusto a logo. Vou escolher o lugar que eu quero que a minha logo fique. Vou colocar ela, vou colocar mais ou menos na altura do olhar aqui do rapaz, porque se a pessoa olhar para o rapaz, ela vê a logo, se ele olhar para a logo, ela vê o rapaz também. Que aí não tem que estar dividindo aí a atenção dentro do... Não tem que estar dividindo a atenção da audiência aí, né? Com duas coisas diferentes, ó. Viu? A logo entrou aqui. Só que aqui ela está entrando muito parada, então a gente vai vir aqui em animação, vai escolher uma animação, como você quer que sua logo apareça. Eu vou colocar ela no desfoque, eu acho. Vou reduzir a velocidade, porque aí ela entra mais suave. Vamos ver como que ela vai entrar. Pronto. Por enquanto, esse trecho aqui vai ficar aqui. Esse trecho aqui tá estranho, mas vai dar certo. Espera aí que a gente já vai resolver isso aí também, tá? Vamos ouvir o próximo áudio. Rede de atendimento estruturada. Esse é o nosso próximo trecho. Então, essa parte branca aqui, a gente vai escolher 3 imagens que representem a rede do produto. Aí, aqui a gente vai colocar um texto. Aqui, ó. Nesta caixa aqui, a gente vai vir com um texto. A nossa caixa de texto, eu vou escrever os melhores hospitais e rede própria. Pronto, vou colocar aqui. Vou vir aqui nessa barra. Quando você tiver com a caixa de texto selecionada, vai abrir uma barra de ferramenta aqui em cima. Aqui você pode mudar a fonte, o tamanho da fonte, a cor da fonte, se você vai deixar em negrito ou não, letra maiúscula ou não, ajustar o alinhamento para o centro, direita ou esquerda, conforme aí o que você preferir. Aqui você pode colocar em lista e a gente vai usar essa parte aqui, ó, de configuração avançada. Vamos diminuir o espaçamento entre as letras e vamos diminuir o espaçamento entre as linhas, para a gente ficar com mais espaço. Aqui a gente vai diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, vou colocar ela aqui. Ajustar mais um pouquinho, que está muito aqui. Por enquanto é isso aqui. Vou mudar a cor dessa fonte para uma cor que tenha dentro do nosso documento.
A gente não tem o documento aqui, ó. Eu quero colocar essa cor na mesma cor da logo. Eu não tenho a logo aqui no meu documento, porque a logo que eu usei aqui é branca, tá vendo? O que que eu vou fazer? Vou fazer uma gambiarrinha aqui, ó. Ó, eu vou vir aqui em Upload, vou catar qualquer coisa que tenha a cor que eu quero usar. Por exemplo, eu posso arrastar logo aqui para dentro do meu projeto. Ó, a logo entrou aqui. Eu quero usar esse azul aqui da São Bernardo. Ó, como eu coloquei a logo aqui dentro do projeto, essa cor está fazendo parte do meu documento agora. Vou clicar novamente aqui, vou clicar na cor do texto, vou clicar aqui, vou pegar esse conta-gotas, vou vir aqui, ó, e vou escolher a cor que eu quero usar. Vou usar essa cor aqui, beleza? Agora eu posso pegar isso aqui e arrastar para fora do meu projeto, porque não preciso mais. Vou vir aqui em animar, vou escolher este sombreado, já vai dar uma diferençazinha aqui na letra, tá vendo? Ó, já deu um fundinho aqui, uma sombrinha. Esse aqui também fica legal, mas neste caso eu vou preferir o sombreado. E aí você define da forma que você quiser, lembrando que tem outras coisas aqui que você pode usar. Beleza, isso vai ficar aqui por enquanto. Nós vamos vir aqui em animar e vamos escolher esse efeito aqui, de teclado. Diminui um pouco a velocidade desse efeito e depois a gente ajusta. Por enquanto é isso. Vem aqui com a agulha, coloca no lugar, pega o texto, arrasta, ajusta. Esse texto, o máximo de espaço que ele tem é esse aqui, ó, que é o tamanho da caixinha branca lá embaixo, lembra? Aí a gente vai depois ajustar aqui se a gente quer que ele use o espaço todo ou se ele vai surgir só numa parte aí do nosso quadro. Aí depois a gente ajusta aqui para ver o tamanho que a gente quer que ele ocupe, tá? Então, aqui, os melhores hospitais e rede própria. Por enquanto é isso aqui. Aí aqui a gente tem espaço para colocar os melhores hospitais e rede própria. Eu baixei no Google 3 imagens, uma do Meridional e mais 2 aqui do São Bernardo do Samp. Vocês fiquem à vontade para escolher as imagens que vocês quiserem, até porque pode mudar aí de acordo com o produto que vocês quiserem colocar. Ó, primeira imagem, a gente não vai clicar diretamente na imagem. Por quê? Porque a gente não quer que a imagem entre aqui como plano de fundo, a gente quer que ela entre como camada, lembra? Então, a gente vai clicar e arrastar. Ó, primeira camada, solta, entrou. Ele entrou como camada. Ó, eu quero ele aqui, neste lugar. Venho, ajusto. Esta é a minha primeira camada. Ó, camada 1, camada 2. Camada 2. Ó, a camada 2 entrou acima da camada 1. Então, ficou texto. Ó, ficou texto. Aqui, ó. Camada de texto aqui. Tá vendo aqui? Quando você marca o elemento aqui no seu quadro branco, aqui na trilha você consegue marcar também, ó. 2, 3. Vou inverter isso aqui. Eu vou pegar essa camada, vou subir, vou pegar essa camada e vou descer, porque vai ficar na ordem certinha para a gente entender. Ó, camada 1, camada 2, camada 3. Então, a ordem que eu mexer aqui vai ser a ordem que apareceu aqui, que vai estar aqui para mim, porque eu estou colocando a camada na ordem correta, certo? Vocês vão entender por que, que é importante estar na ordem correta aí na hora de fazer. Então, ó, camada 1, camada 2, camada 3. A próxima imagem, eu quero ela aqui embaixo. Então, aqui, ela vai ser a última aqui na minha trilha. Ó, vim aqui,
vai entrar aqui embaixo. Tá aqui. Ajusta, para ficar na mesma dimensão das outras. Ajusto o espaço, aumento aqui a trilha. Eu quero ela aqui, ó, eu quero que ela seja a camada 3, então eu vou arrastar e vou colocar ela aqui, porque eu quero que fique na ordem certa. Vamos ver como é que tá. Ó, camada 1 marcou aqui, camada 2 marcou aqui, camada 3 marcou aqui, camada 4 marcou aqui. Então tá na ordem certa aqui para fazer o que eu quero, beleza? Eu não quero que essas imagens apareçam todas de uma vez, eu quero que elas apareçam uma por uma. Então, o que que eu vou fazer? O texto vai ficar ocupando toda a camada. Logo depois do texto, esta camada aqui vai ser a que vai aparecer. Então, eu vou deixar ela só um pouquinho menor que o texto. Aí, essa camada veio aqui, certo? A de baixo, eu quero que ela fique ainda menor. Então, eu vou clicar na camada e vou deixar ela um pouco menor do que a camada anterior. E aí eu vou clicar agora na menor, na de baixo, na terceira, e ela vai ser ainda menor. Então vai ficar assim, ó. Vai surgir a camada de texto. Quando o texto estiver surgindo, surge a primeira, depois surge a segunda, depois surge a terceira. Porque senão vem todas as imagens de uma vez, aí acaba não ficando legal, tá? Aqui, nós vamos colocar sombra, uma sombra embaixo de cada imagem. Por quê? Porque aí a imagem não fica chapada assim na tela, tá vendo? Então, a gente vai vir aqui, ó, em elementos. Aqui em elementos, você vai clicar em elementos gráficos e vai escolher sombra preta. O meu estava fácil aqui porque eu já tinha usado. Eu vou querer usar esta sombra aqui, ó, porque ela dá uma profundidade. O nome dela é esse aqui, ó. Ah, mas aí você pesquisa aí qual você quer, lembrando que esta sombra está no Canva pago. Ó, vou catar a sombra, vou colocar a primeira na camada do meu primeiro projeto, na minha primeira camada do projeto, aqui, ó. Coloca na ordem, porque vai ficar mais fácil para ajustar depois. Meu Canva está travando um pouco porque eu estou usando o gravador de tela e ele é mais pesado, tá? Porque aí ele é no Canva de desktop, ele pesa um pouco mais do que o Canva online, por isso que está dando uma travadinha aí. Ó, primeira camada de sombra, coloco aqui, ajusto o tamanho, pego esta primeira camada de sombra, aqui embaixo ela tem que entrar no mesmo lugar, ó. Se ela não entrar certo aqui no projeto, depois ela vai dar erro. Ó, ela tem que ficar, como ela é do primeiro projeto, ela tem que caber certinho aqui, ó, junto com a primeira, tá? Ela vai entrar aqui. Ó, ela vai ter que entrar justinho. Se ela entrar antes, ela vai dar erro. Se ela acabar depois, ela dá erro também. Ela tem que ficar juntinho com. Ela tem que ficar juntinho com a imagem que ela está fazendo a sombra aí. Ó, ajusta. Puxa aqui embaixo, para você ver, para você ter mais área livre, para você poder enxergar melhor. Agora eu vou pegar a primeira sombra e o primeiro quadro, vou clicar fora, vou juntar, vou arrastar e vou agrupar. Pronto. Isso aqui já não vai me dar trabalho, já está pronto aqui, ó. A sombra com a foto. Arrasto a agulha um pouquinho, venho na segunda foto, pego a sombra novamente, arrasto, trago para dentro do projeto. Solto a sombra no projeto, ajusto aqui embaixo, ó, reduzo ela um pouco. Aumento aqui para poder enxergar melhor. Pronto. Ajustei, tá certinha. Não, ainda não tá muito boa não, espera aí. Ó, ajustei a sombra. Esta sombra, ela pertence a esta partezinha de baixo aqui, ó. Eu vou arrastar ela e vou colocar aqui. Pronto, ó, para ela ficar juntinho aqui, ó. Arrastei, ajustei o tamanho dela. Eu preciso que seja o mesmo tamanho
Então aqui, nessa segunda camada ficou assim, ó, a gente ajustou uma sombra abaixo de cada imagem, tá. Aqui, ó, uma imagem, a sombra correspondente, cada imagem com a sua sombra correspondente. Por que que a gente fez o ajuste assim? Porque aí a sombra, quando a imagem ia aparecer, a sombra aparece junto. Se você não deixa ela na mesma camada, igualzinha, ela vai dar um erro e vai aparecer fora do lugar. Tá vendo que ela está aparecendo junto? Aí, para evitar de que essa sombra, por alguma razão, saia daqui da camada correta, o que que você vai fazer? Você vai segurar o shift do seu teclado, vai escolher uma imagem, vai segurar o shift, vai escolher a sombra respectiva e vai agrupar. Aí você repete, ó, imagem, shift, espera aí, deixa eu ampliar para você ver, ó. Escolhe a imagem, segura o shift, escolhe a sombra e agrupa. Próxima, imagem, shift, sombra, agrupa. Pronto, ficaram as 3 camadas certinhas aqui. A próxima camada do nosso vídeo é essa aqui, ó. Bom equilíbrio entre custo e cobertura. Nós vamos colocar aqui nesse trecho aqui do nosso vídeo. Então vamos lá. Então aqui nessa próxima camada, a gente veio aqui nos nossos uploads, pegamos as 3 imagens que representam bom equilíbrio entre custo e cobertura. Coloquei preço a partir de carência zero sem coparticipação. O acabamento aqui é o mesmo da camada anterior. Você vai pegar a sombra, vai colocar uma em cada camada, vai ajustar e vai agrupar. Aqui você pode ajustar para as camadas aparecerem uma por vez, do mesmo jeito que a gente fez no anterior. Ó. Puxa um pouquinho, puxa um pouquinho. Na hora que a gente colocar o áudio, vocês vão entender que isso dá uma boa diferença. Ó, boa. Agora vamos para a próxima camada. Essa daqui foi rapidinho, a outra vai ser mais rapidinho ainda. Aqui a camada é essa. Foi feito para quem quer menos reclamação do time e mais tranquilidade. Aqui a gente vai colocar umas imagens. Então aqui a gente vai vir em elementos. Em elementos nós vamos encontrar essa parte aqui, ó, grades. Eu escolhi essa aqui, ó, ela está na sexta fileira. Você vai pegar isso aqui, vai arrastar, vai colocar lá dentro da sua área. Tá? Ele entrou aqui como camada, ó, ele entrou como camada, só que ele usou o espaço inteiro, vai usar a área inteira aqui. Por que que eu optei por fazer isso? Porque aí os 3 vídeos que eu vou colocar aqui dentro, poderiam ser 3 imagens também, já ocupam o espaço certo e me dão menos trabalho para ficar ajustando um a um. Aqui eu escolhi 3 vídeos. Aqui, ó. Essa é a área que eu tenho. Eu vim em elementos, cliquei em vídeos. No meu ele está aqui aparecendo já em usados recentemente, porque eu já fiz alguns testes. Então aqui eu usei este vídeo aqui, o nome da imagem é esse aqui, pode copiar aí se você quiser usar o mesmo. Vou pegar esse vídeo, vou arrastar, vou colocar aqui. Pronto. Usei esse aqui, ó, segurei a imagem, arrastei, parei o cursor do mouse no lugar que eu quero que ela encaixe, soltei. Ela ficou muito para cima, ó, dá 2 cliques, ela vai abrir, você ajusta aí da forma que você preferir. E a terceira imagem que eu vou usar é essa, a mesma coisa. 2 cliques, ajusta, quero ele um pouquinho aqui, tá excelente. Deixa eu deixar ele mais no meio um pouquinho, espera aí. Aqui, ó, pronto. Esse trecho vai ser isso aqui, ó. Beleza, ele tá fora do enquadro aqui, deixa eu enquadrar ele direitinho, espera aí. Ó, só pegar ele aqui, puxar
e ajustar. Ótimo. A última camada do meu vídeo, eu só vou colocar um CTA. Vou colocar uma chamada para ação aqui. Como vai ser minha chamada para ação? Essa última parte aqui, que eu coloquei a mais, a gente vai fazer um CTA. Eu vou fazer de um jeito simples aqui, mas vocês podem ajustar e mudar aí o que vocês preferirem, tá? Então, a gente vai começar assim, ó. Esta camada em branco aqui, eu vou começar com elementos. Aqui em elementos eu vou pegar uma forma. Vou voltar aqui. Vou pegar uma forma simples, vou arrastar. Vou colocar essa forma como camada, ou vou ajustar o tamanho dela aqui, ó, tanto faz, o que tiver mais simples aí para vocês fazerem. Vou ajustar do tamanho da minha área de trabalho aqui embaixo, do meu quadro branco. Ó, coloca sobre aqui, que vai dar ok. Ó, ele tá aqui, né? Diminuir aqui. Vou ajustar, ela vai virar uma camada aqui, ó. Beleza. Com essa camada ajustada aqui, eu vou vir aqui em cores, vou usar uma das cores do meu documento. Vou pegar o azul aqui e vou colocar aqui, ó. Não mudou, espera aí. Aqui, desculpa. D. Que cor de texto continua do jeito que estava, tá tudo ok. Aqui, ó. Vim aqui, cliquei aqui, mudei a cor. Beleza? Isso aqui vai ser o fundo aqui dessa última área. Aqui eu quero uma chamada para ação, oferecendo serviço de consultoria. Então eu vou puxar uma caixa de texto, vou trazer para minha área de trabalho. A palavra que eu quero destacar é a palavra grátis. Vocês vão entender, só um minutinho. Ó, vou colocar aqui, em cima da camada, para ficar organizado. Vou escrever aqui, grátis. Vou ajustar o tamanho. Na caixa de cima eu vou escrever peça uma consultoria. Aqui vocês vão ajustar da forma que vocês preferirem, vão escrever o que vocês preferirem, tá? Aqui eu quero uma animação, aqui ó, peço uma consultoria, eu quero uma animação de teclado, com uma velocidade menor. Aqui no grátis eu quero só uma animação de surgir. Animar. Animação de desfoque devagarzinho assim vai ficar legal. E aí vocês podem alterar aí da forma que vocês preferirem também, tá? Ó, vou colocar junto aqui. Beleza, eu vou trocar a cor para branco. Vou colocar um efeito no fundo para ela dar um destaquezinho. Tô achando isso aqui um pouco grande, ajustei. Ok, volto. Peço uma consultoria grátis. Aqui em cima eu vou colocar uma seta para destacar.
Acho que vou colocar o grátis entrando um pouquinho depois. Primeiro vai começar o peça uma consultoria, e aí em seguida começa o grátis. Diminui um pouquinho o grátis aqui, e aí é um ajuste que a gente vai fazendo de acordo com o que achar que vai ficar mais legal, tá. Aqui eu quero uma seta e quero uma logo da São Bernardo. A logo, eu não tenho uma logo da São Bernardo branca, então a gente vai fazer aqui, ó, quer ver? Vou pegar uma logo da São Bernardo, eu tenho essa daqui, mas ela tá com fundo, eu vou pegar essa outra aqui, ó. Trouxe a logo, soltei na minha área de trabalho, essa logo tem fundo. Primeira coisa que eu vou fazer é remover o fundo. Ó, ela tá aqui. Eu preciso que essa logo fique branca. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em editar. Aqui, ó, nessa barra de efeitos, vou procurar esse efeito aqui, ó, Duotone. Vou pegar o efeito personalizado. Nos destaques, eu vou colocar o código hexadecimal da cor branca. Coloca F até acabar e não caber mais. Aí, beleza. Aí, vou vir aqui em sombras, mesma coisa. F até completar. Ó, já apareceu aqui branquinho. Para qualquer logo, para qualquer elemento que vocês precisem trocar de cor, vocês podem fazer isso, tá bom? Aqui no São Bernardo do Samp, eu vou usar um efeito também, de uma animação para ela surgir. Vamos vir aqui, uma animação. Pode ser a mesma ou você pode escolher outra aí que você achar que fique legal. Tá, pronto, aqui, ó. E aí vou colocar uma seta aqui no meio para destacar aqui, para chamar a atenção para o peça uma consultoria. Elementos, vou vir em elementos gráficos e vou procurar aqui, ó, uma seta branca. Vou pegar essa aqui, ó. Esse é o nome dela, para quem quiser procurar, tá bom? Ó, vou pegar a seta, vou reduzir para ela encaixar aqui. E é isso. Aqui nessa última parte, vocês podem colocar ajusta, tá, para ficar na mesma camada aqui, ó, porque a gente está trabalhando esta camada especificamente aqui, então a gente precisa que os elementos fiquem no lugar certo. Isso aqui está aqui. Isso aqui pode entrar talvez um pouco depois, ó, peço uma consultoria entra, aí aí o São Bernardo Samp pode entrar primeiro junto com pode entrar primeiro e a seta pode entrar talvez junto com o grátis. Aí cada um anima aí da forma que preferir. Vamos ver como é que ficou. E aí essa animação cada um faz aí o ajuste da forma que preferir, tá bom? Agora a gente vai fazer a terceira parte do nosso vídeo, que é colocar os efeitos sonoros. Ok, agora a gente vai continuar para colocar o efeito sonoro no nosso vídeo, tá? Então, ó, essa primeira parte aqui, tá vendo? Que é a caixinha de pesquisa só e que tem um teclado. Ó, a caixinha subiu e tem as letras aparecendo como se tivesse sido teclados, que foi a animação que nós colocamos. Primeira coisa que nós vamos colocar então é esse barulhinho, aqui é esse efeito sonoro de surgir. Então aqui em áudios, deixa eu ver, não, esse tá no upload porque eu trouxe de fora esse áudio, só um minutinho, aí eu vou colocar lá no treinamento para vocês. Aqui, ó. Em áudios, a gente tem esse efeito sonoro aqui, ó. Ver se tem algum outro.
Acho que vai ser esse mesmo, ó. Esse efeito sonoro, vamos pegar e arrastar para a faixa de áudio aqui embaixo, ó. Só colocar o cursor do mouse no lugar, ele vai vir e vai formar a camada aqui, ó. Como ele tinha espaço, ele fez a camada aqui em cima mesmo. Vamos ouvir, ver se ele está no lugar certo. Ó, ok? Surgiu, pronto. O próximo efeito vai ser o efeito do teclado, ó, porque assim que ele surgiu, vai começar a teclar. Então o nosso próximo efeito, ele tá aqui em áudios. Esse aqui é o nome do efeito, ó. Você vai clicar em áudios e vai procurar por esse nome, vai aparecer esse efeito aqui. Ou você coloca algum efeito de, teclado mecânico, de máquina de escrever, alguma coisa assim, tá bom? Então, ó, peguei o efeito, arrastei, trouxe aqui também para a camada, ó. Vai ficar aqui. Aí a gente vai ajustar ele, porque o espaço que esse efeito tem é quando termina o efeito de surgir e começa o efeito de teclado. Pronto, ele acaba antes de começar a fala, então afasta ele um pouquinho aqui da linha, para eles não se encontrarem muito próximo. Pode deixar um espacinho aqui entre um e outro, desde que ele termine quando termina o teclado. Vamos ver. Ó, terminou lá de escrever, o efeito terminou. Vou colocar maior aqui para a gente poder enxergar melhor. Beleza, acabou aqui no lugar certinho, né. Aqui tem fala, então aqui a gente não vai colocar, nenhum efeito sonoro, vai ficar só a fala. Neste trecho da frente, que surgem os 3 elementos, um em cada momento, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir com esse efeito de surgir aqui e vai colocar, mas a gente vai colocar o efeito exatamente quando surge cada uma das caixinhas, neste trecho e nesse outro aqui também. Então, ó, peguei o efeito, cliquei com o botão direito do mouse, duplicar faixa de áudio, ele está aqui, ó. Vou catar o efeito, vou arrastar e vou colocar aqui. Por quê? Porque ele está aonde surge a primeira caixinha. Diminuo para ele ficar pequenininho, para não ficar um monte de camada uma em cima da outra, viu? Surgiu quando surgiu a imagem ali. Arrasto aqui a minha agulha, ó, clico novamente no efeito, duplico, ele vai ficar aqui, onde surgiu o segundo. Ajusto o primeiro para ele ficar um pouquinho separado. Deixa o segundo um pouco menor também. Isso é tudo é ajuste, tá? Você vai ouvindo, vai prestando atenção e vendo se está ok para você. Essa terceira camada aqui, vou deixar um pouquinho menor, para na hora que a camada que o áudio vier aqui, não ficar um áudio encostado no outro. Ó, cliquei no efeito mais uma vez, dupliquei, vamos ver como é que tá. Se tá ok, você tem que ajustar. Beleza, ficou ok. Vamos colocar o mesmo agora aqui a gente vai colocar o som de teclado, talvez a gente possa colocar aqui junto também, porque tem o teclado aqui em cima nesse efeito, lembra? Então, ó, pega o som do teclado aqui, duplica a camada de áudio do teclado, coloca aqui, ó, no lugar, ele vai levar a outra para baixo e o teclado vai ficar aqui. A gente pode fazer, talvez, é baixar o volume dele. Aqui, ó, volume. Vamos ver se ele baixa, baixa um pouquinho, que aí ele não fica um monte de vários sons todos altos ao mesmo tempo, entendeu? Fica só uma impressão ali do som, mas não tem necessariamente que tá alto. Vamos ver como é que tá ficando.
Pode baixar esses sons aqui também, se quiser. Deixa eu ver esse aqui. Aumenta só um pouquinho esse. Pode abaixar esses aqui também, se quiser, tá bom? Aí agora vamos repetir o processo nessa camada de cima, ó. Pega o som, aqui o barulhinho de surgir, clica nele, duplica, segura, arrasta e traz para cá. Ele tá tá no primeiro na primeira imagem. Arrasta a imagem, arrasta a agulha, encosta na segunda imagem, pega o barulhinho de novo, qualquer um deles, porque é igual, duplica, traz, coloca aqui na direção da imagem. Pega o terceiro, aí arrasta a agulha mais uma vez. Deixa eu ver aqui, essa daqui tá aqui. A primeira tá aqui, a segunda tá aqui, pode trazer a segunda mais para cá um pouquinho. Ou vem aqui, ó, a gente diminui um pouquinho aqui a largura da imagem, para ela surgir um pouquinho depois. Aí surgiu o primeiro barulhinho, surgiu o segundo, arrasta mais para cá um pouquinho, ó, para não ficar tão em cima. Pronto, tá afastado, puxa a agulha mais uma vez, cata o barulhinho, duplica outra vez. E isso também é se vocês quiserem, tá? Se achar que não precisa, duplica a faixa de áudio, pega, arrasta e coloca aqui. Um pouquinho mais para cá. Vamos ver como é que ficou. Beleza. Pode diminuir a largura do som aqui também, porque aí ele dá um espaço entre um e outro, ó, para não ficar tão surgindo tão em cima um do outro. Beleza. Vamos ver. Beleza. Tá ótimo. Agora vamos na terceira parte. Agora aqui na última parte, a gente vai deixar só o som aqui, ó, vai ficar só o som do áudio mesmo. Esse último trecho, ele não tem nenhum tipo de efeito sonoro. A gente pode colocar, se quiser, pode colocar com efeito de teclado, pode colocar o efeito que você achar que fica legal. Ou a gente pode vir colocar uma música, finalizando, uma música que vai reduzindo de volume e vai só para dar um acabamento no nosso áudio, no nosso projeto. Eu tenho uma música aqui que eu salvei ela da biblioteca de áudios da Meta. Por quê? Como a gente está fazendo um conteúdo para tráfego pago, é importante não usar de forma nenhuma conteúdo, áudios que tenham direitos autorais. Você tem que usar música sem direito autoral. O melhor lugar para ter certeza que você não vai sofrer nenhum tipo de punição é pegando os áudios da própria biblioteca de áudio da Meta. A gente já tem o link lá no treinamento, mas eu posso deixar aqui também na descrição do vídeo, tá? Aí eu peguei o áudio lá na biblioteca de áudios da Meta. Esse áudio subiu aqui pro Canva no formato de vídeo, ele subiu no formato de MP4. Então a gente vai ter que pegar o áudio, trazer para nossa trilha e extrair só o áudio, que é o que nos interessa. Eu já peguei o áudio, já baixei, ele está aqui, ó, nos meus uploads. Eu vou em vídeos, o meu áudio está aqui, ó. Eu vou arrastar ele para minha trilha, vou colocar ele aqui do lado para ele não atrapalhar o meu trabalho aqui, que já está pronto, ó. Ele ficou aqui na continuação da minha trilha. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse áudio, ele é bem longo, tá? Eu vou pegar só um trecho dele. Deixa eu dar uma reduzida nele aqui, espera aí. Tira aqui, ó. Peguei o áudio, ele está aqui, cliquei no áudio, cliquei em ferramentas, vou extrair o áudio. Aqui está o áudio, aqui está o que seria a camada de vídeo dele. Eu deleto essa camada, pego esse áudio, eu vou precisar dele de apenas 23 segundos dele, mais ou menos.
Então eu vou vir aqui, ó, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar esse áudio, vou reduzir logo o volume dele, tá, porque ele tá bem alto, eu quero ele mais baixo, para ele ser só um fundinho aqui no meu projeto. Vou reduzir ele primeiro, vou catar esse áudio e vou arrastar ele aqui para cima do meu projeto. Aí ele criou uma camada, tá vendo? Posso pegar ele, então, ó, peguei o áudio, arrastei ele na direção do meu projeto, ele criou uma camada aqui. Vamos ver como é que tá. Beleza, aqui terminou. Tô com a minha faixa de áudio selecionada, vou vir aqui em dividir, pronto, essa parte aqui eu posso deletar. Deleto essa caixa aqui também que ela não me interessa, aí a gente pode trabalhar esse áudio agora. Por si só isso aqui já está legal, ali está com volume baixo, não está atrapalhando as outras trilhas do nosso vídeo, mas a gente pode pegar ele e fazer alguns efeitos ou pode simplesmente diminuir o volume dele também se quiser, tá. Você clica no elemento, clica aqui em áudio e deixa ele com o volume bem reduzido para ele ter um mínimo de volume e não atrapalhar, a narração do seu vídeo. Essa parte aqui é a parte que a gente precisa dele um pouquinho mais alto, então você pode fazer um efeito gradual, pode colocar uma saída aqui se você quiser, para ele ir diminuindo, e ele não cortar seco no final do nosso vídeo. Aí aqui essas finalizações vocês fazem da forma que vocês preferirem. Mas o vídeo aqui, da forma que ficou, ele já está pronto para vocês usarem. Lembrando, esse tipo de conteúdo é um conteúdo de tráfego pago. Não adianta você fazer um vídeo falando de produto, falando de preço e achando que a Meta vai entregar de graça. Isso não vai acontecer. O que você pode fazer é aproveitar a estrutura, aproveitar o que você aprendeu aqui e criar conteúdos relacionados a plano de saúde, mas não à venda diretamente. E aí vocês podem pegar o conteúdo que fale do produto, que gere informação e usar no seu conteúdo orgânico, usando a estrutura e usando o que vocês aprenderam aqui agora, tá bom?